Bom dia, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Esse texto nos fala de um assunto que é primordial para as nossas vidas, é de extrema importância, que é o perdão. A palavra de Deus nos fala assim: que se nós não perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, o Senhor também não nos perdoará. Que assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, o Senhor também nos perdoará. Então, é uma medida de duas mãos, ou seja, eu sou perdoada à medida que eu perdoo. E isso é importante porque até a nossa salvação está atrelada à questão do perdão. O Senhor só vai me perdoar se eu também perdoar aqueles que têm me ofendido de alguma forma. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o espírito triste seca os ossos, mas que o espírito alegre aformoseia o rosto. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque uma pessoa amargurada, entristecida, que tem feridas na sua alma, que as suas emoções estão afetadas pela falta de perdão, por coisas que pessoas próximas ou distantes lhes fizeram, essas pessoas vão aparentar um semblante entristecido, amargurado. E realmente, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, o rosto fica mais bonito. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E nós podemos nela crer e ter convicção que tudo que foi escrito nela foi para o nosso ensino. E tem um ditado no mundo que diz assim, e que a gente pode usar para a nossa vida espiritual também, que aquele que não perdoa é como alguém que toma veneno esperando que o seu ofensor morra no seu lugar. E nós sabemos que a palavra de Deus nos fala também que o homem precisa estar correto diante de Deus, principalmente nesta área de perdoar. Por quê? Porque a Bíblia fala que até uma oferta que a gente for dar a alguém ou que a gente for levar no templo, que se a gente lembrar que existe alguma pessoa que a gente não perdoou ou que a gente feriu, que a gente deve procurar essa pessoa e consertar antes de dar a nossa oferta, porque o Senhor, ele não negocia princípios na nossa vida. Louvado seja Deus. E uma outra coisa bastante séria que nós podemos observar, que o segundo exemplo que fala a respeito de perdão é que o perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. E o Senhor, ele nos perdoou. A palavra de Deus relata que um homem, uma parábola que Jesus contou, que um homem estava devendo para o seu senhor, para o seu patrão, uma grande quantia. E aquele servo foi chamado à presença do seu patrão, e aquele patrão disse que ele seria preso juntamente com sua família, até que ele pagasse até o último centavo. E aquele servo, aquele trabalhador, pediu ao seu patrão que tivesse compaixão dele, que tivesse misericórdia, que o perdoasse, que o ajudasse, que ele iria pagar tudo o que ele devia. E aquele patrão foi misericordioso, teve compaixão e deixou aquele servo ir para trabalhar e pagar o que lhe devia. Só que aquele servo, quando saiu da presença do seu patrão, encontrou um servo dele que devia bem menos para ele. E ele disse, ele pegou na garganta, eu acredito que foi mais ou menos assim, ele pegou na garganta daquele servo dele e o obrigou e disse que ele seria maltratado, que ele seria preso se ele não pagasse o que lhe devia. Só que essa história chegou ao patrão daquele servo, e aquele patrão mandou chamá-lo novamente e lhe disse: eu lhe perdoei uma grande quantia
e você não pôde perdoar do seu súdito uma pequena quantia, você será jogado na prisão e lá você irá padecer, porque você foi perdoado e você não perdoou. Meu amado, minha amada, é muito séria essa questão na nossa vida. Você pode ler no livro de Mateus e essa história, e Jesus contou uma parábola, mas é para que nós possamos entender a necessidade do perdão. Claro que lá não estão, as palavras não estão dessa forma que eu coloquei, mas está dizendo justamente isso. Nós somos muito perdoados, foi isso que Jesus quis dizer. Qual o merecimento que nós temos para sermos perdoados por Deus? Nós temos um coração ruim, nós muitas vezes falamos o que não devemos, fazemos coisas desagradáveis ao nosso Deus, maltratamos as pessoas, tratamos mal aquele que muitas vezes nos trata bem e não podemos perdoar essas pessoas? E Deus nos perdoaria? Por que Deus nos perdoaria se nós somos tão maus? Mas Deus, mediante Jesus Cristo, ele nos perdoa. E ele passa a nos ver através do sangue de Jesus, com o qual nós somos justificados. Louvado seja Deus, meu amado e minha amada. Eu não sei se tem alguém na sua vida que lhe feriu com palavras, com atitudes, que fez coisas que lhe trouxe danos. Muitas vezes você pode ter tido até perdas. Mas o Senhor, ele lhe fala e me fala também que nós precisamos perdoar, independente do dano que foi nos causado, porque não chega a ser uma pequena quantidade diante daquilo que nós fizemos para o nosso Deus. Nós não temos merecimento nenhum de sermos perdoados. Por isso Jesus contou aquela parábola. O servo devia muito para o seu senhor. É o nosso caso, nós devemos muito para o nosso Deus, mas ele nos perdoou em Cristo Jesus e nós somos justificados nele. E assim como ele nos perdoa, nós também devemos perdoar aquele que tem nos ferido, aquele que tem nos causado mal. E uma outra coisa que nós devemos observar, que não há limite de vezes que devemos perdoar. O Senhor Jesus respondeu a Pedro quando ele perguntou: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7? Jesus disse: não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Imagina, alguém peca contra nós, alguém nos fere 70 vezes 7 vezes num dia, porque todo dia a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor se renova para as nossas vidas. Então essa quantidade de perdão também é em um dia. Então nós precisamos perdoar e o Senhor, através do seu Espírito Santo em nós, ele capacita. Você poderia dizer: ah, é difícil, é porque você não passou o que eu passei, você não sofreu o que eu sofri. Não, meu amado e minha amada, independente do que você passou, do que eu passei, Deus sabe que nós somos capazes de perdoar através do Espírito Santo dele que habita em nós. Clame ao Senhor, começa a abençoar. Uma das formas mais fáceis da gente liberar o perdão é começar a abençoar a pessoa que nos feriu, que nos magoou, que nos maltratou, que nos trouxe dano. Abençoar como? Eu vou ser hipócrita da pessoa ter me ferido e eu ainda abençoar essa pessoa? Não, meu amado e minha amada, não precisamos ser hipócritas, mas a palavra de Deus nos ordena que se alguém nos fez mal, nós devemos pagar com o bem. Se alguém falou de nós mal, nós devemos falar bem dessa pessoa. Se alguém fez alguma coisa de ruim para nós, nós temos que fazer uma coisa boa para esta pessoa e assim nós vamos ter vencido o mal com o bem. A palavra de Deus diz: se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. E assim nós estaremos juntando brasas sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Então, meu amado, clame ao Senhor. Fala da situação para o Senhor e fala assim: Senhor, meu Pai, meu Deus, meu ajudador, meu socorro. A pessoa me feriu, mas eu quero que o Senhor abençoe a vida dela.
E não estamos, irmãos, sendo hipócritas nesse momento, mas quando nós oramos dessa forma, o Senhor vem em nosso favor, nos justifica e entra com providência na nossa vida, e até aquilo que foi feito para nos causar danos e males, o Senhor vai transformar em bênçãos. Mas não que nós não peçamos justiça para aquele que nos feriu, porque assim, se nós pedirmos justiça, ou fizermos justiça com as nossas próprias mãos, o Senhor não poderá entrar em nosso favor, porque nós fomos e fizemos da nossa maneira. Então clame ao Senhor, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro, e Ele nos capacita. Entregue a sua vida a Ele, clame a Ele, e Ele vai te ajudar, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se estes vídeos têm lhe abençoado, compartilhe. Peça para que sua família, seus amigos possam estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando a podermos compartilhar mais vídeos. O Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.